é o Evangelho de Jesus, do Cristo eterno, do Cordeiro de Deus imolado desde antes da fundação do mundo e que chama todos para viverem sob suas asas de amor. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo a certos caminhos de treva que nos são propostos e são sobre nós não impostos, mas tangidos pelo Espírito Santo. Como o próprio Senhor falou a Israel no deserto: eu te trouxe por esse deserto de serpentes abrasadoras, sem água, com insolação, com areia escaldante, com escorpiões, para te provar, para te testar, e para que tu conhecesses o teu próprio coração, para que tu conhecesses o teu próprio coração. Eu te trouxe por este deserto. Assim, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, quando as circunstâncias nos tornam totalmente propensos a Satanás. Quando as circunstâncias nos tornam completamente propensos a Satanás, ao diabo, ao espírito da divisão, diabolos, divisão, oposição, ódio. E aonde há ódio, não existem lados certos. O ódio nunca cria o certo. E o ódio, quando escolhe o certo com ódio, estraga o certo pelo ódio. Então, no deserto, que revela o nosso coração, somos tentados pelo diabo, como Jesus foi. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de um tempo de recalque, porque jejum de comida e de água é recalque. Recalcou a sede e a fome, por 40 dias e 40 noites. Israel por 40 anos no deserto. Todas as vezes que a circunstância anterior é de recalque, surge o momento da explosão da tentação, aonde o pior de nós aparece. O pior de nós é a própria sugestão e o cenário e a proposição da tentação. É o pior de nós. A tentação é o grito do pior de nós, pedindo para se tornar realidade. A tentação é o grito do pior de nós, pedindo para se tornar realidade. Então, na tentação, o tentador, aproximando-se de Jesus, ou de mim, ou de qualquer um, coloca em dúvida nosso significado, nossa identidade, nossa razão de ser. Se és filho de Deus,
manda estas pedras se transformarem em pães. Se Deus é por ti, tem que haver concessões. Se Deus é por ti, tem de haver permissões. Se Deus é por ti, tem de haver construções segundo o teu desejo, o teu capricho e segundo o atendimento da tua necessidade, da expressão do teu recalque. Porque a tentação decorre da introjeção do recalque que brota de dentro de nós, querendo se tornar realidade, expressando o pior de nós que se amargurou pelo tempo do recalque. Então o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda, exacerba, dita, evoca a relação do Filho de Deus com Deus, expressa através da ditadura, do manda, da ordem. Se tu és de Deus mesmo, se Deus é por ti, se tu és povo de Deus, se tu és filho de Deus, manda, muda a ordem na marra. Faze pedras se transformarem em pães. Poder é teu. Tu és povo de Deus, tu és igreja de Deus, tu és filho de Deus. Tu vais transformar a pedra em pães. E o povo diz aleluia. Jesus, porém, respondeu, porque Jesus não tem nada a ver com esse chamado povo de Deus. Jesus, porém, respondeu, dizendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, nem só de materialidades, nem de objetividades, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então respondeu Jesus, quem troca o ensino, a palavra da vida, o conselho eterno, o caminho eterno, pelas rotas imediatas, faz acordo com Satanás. Quem vira-se para Deus e diz, só por um pouco, dá-me a permissão para exercer o poder da minha mão e transformar e virar pedras em pão, se associou ao diabo sem discernir, sem perceber. Então o diabo, que não cansa nunca, levou Jesus à cidade santa, a Jerusalém. Jerusalém está no meio do deserto da tentação. A religião faz parte do deserto da tentação. O lugar de culto faz parte do deserto da tentação, faz parte do lugar para onde o diabo nos leva, aonde ele se sente à vontade. Ele está à vontade em Jerusalém, nos lugares chamados santos. Levou e colocou sobre o pináculo, colocou no lugar mais elevado. E disse, mexendo de novo com seu significado, com sua identidade, com sua segurança de ser, disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Atira-te abaixo por causa da base bíblica que tu tens, porque tu tens o Salmo 91 te dando amparo, não tens por que teres esse pudor, tens uma base bíblica selecionada, está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ainda mais, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pula, o poder é teu, em nome da Bíblia.
O poder é teu em nome da palavra de Deus. Basta citar a Escritura. Ensina Satanás. Basta citar a Escritura e cometer uma loucura em nome de Deus, em nome do melhor salmo. Respondeu Jesus, diferente do que o chamado povo de Deus responde. O povo de Deus grita, aleluia, oh glória. Jesus, porém, não tem nada com esse povo de Deus. E disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É um princípio superior, Satanás. Antes do que se possa pensar em fazer pelo homem, tem-se que manter a mente convicta no ensino absoluto de Deus. E o ensino de Deus é Cristo. O ensino de Deus é o Evangelho. Eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma tem todo o seu prazer. A ele ouvi, a ele ouvi. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nem em nome da Bíblia, nem em nome do templo, nem em nome da religião, nem em nome de nada, nem mesmo em nome do povo, nem mesmo em nome do pobre. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não invocarás em nome de Deus o demônio do ódio e da manipulação. Diz o Senhor Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, a um monte simbolicamente político, de significado e importância de natureza universal, global. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, todos os poderes, todos os presidentes, todas as autoridades. Mostrou e disse, olha, vê como todos esses governam. E mostrou a glória deles, o poder deles, a mão de ferro deles. E lhe disse, filho de Deus, povo de Deus, crente de Deus, tudo isto eu te darei, se prostrado, se submetido, se conduzido, se entregue e por vezes até com atitude de culto, com o depósito das tuas esperanças na força dos homens, dos reinos, das glórias e dos seus ídolos. Tudo isto eu te darei se prostrado tu me adorares, tu admitires o inadmissível, eu te darei tudo. Porque os poderes, as potestades, as forças deste mundo são todas minhas, é o que ele diz em Marcos, capítulo 1, versos de 12 a 13, ou ele diz também em Lucas, porque eu os recebi, esse poder me foi dado, está sendo entregue a mim todo dia pelos reis e pelos príncipes. É uma troca, é uma invocação, é um conluio eterno. Entra no jogo, entra no esquema, entra, torna-te um vencedor glorioso dentro desse esquema.
dessas potestades, sem que tu faças aderência às potestades, tu nunca serás o vencedor de nada. Nunca receberás a glória deste mundo, nem as coroas deste mundo, nem os reinos deste mundo, nem os poderes deste mundo, porque eles são meus e eu os dou para quem se alinha comigo. E lhe disse: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou ao diabo, ordenou a Satanás, e ordena a todo aquele que, como um Satanás, está levando você para longe da vereda simples do amor, da verdade, da justiça, do reino de Deus. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. E é só assim que se pode atravessar o deserto. É só assim que se consegue, no deserto, vencer o alto monte, que é a promessa de que os potestades, os poderes, os principados se associem em seu favor na direção do seu capricho, ou da sua fome, ou da sua sede, ou da sua ambição, ou do seu recalque. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele darás culto, a nenhum Deus, a nenhum Estado mitificado, a nenhum homem mitificado, a nenhum sistema político idolatrado, nem ao dinheiro, nem aos deuses da nossa imaginação. A ninguém tu darás culto, a ninguém tu te curvarás, nenhuma ideologia será o meu evangelho. Nada. Não optarei em nenhuma direção que me faça tirar o pé da vereda plana, do evangelho simples. Eu optei por Cristo eternamente. Eu oro todo dia dizendo: venha o teu reino. Por que eu aceitarei uma tribo de Satanás? Por que eu me incluirei nas segregações do demônio? Se todo dia eu digo, crendo, venha o teu reino. E o reino de Deus é alegria, justiça, é paz. O reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, de onde decorrem todas as coisas boas. Vem o teu reino. Eu oro todo dia: seja feita a tua vontade. Como escolherei eu um caminho que contraria a vontade de Deus em qualquer que seja a direção? Não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já foi demonstrada ser no céu. Eu só aceito aquilo que traga a Nova Jerusalém, que pareça, que caminhe na direção de justiça, de equidade e de portas abertas para todos os lados, como é a Nova Jerusalém, e aonde não existe nem santuário, aonde o tema religioso não é a questão. A Nova Jerusalém é cheia da luz do Cordeiro, mas não tem religião. Eu oro todo dia: santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por isso eu te digo, Satanás, onde quer que Satanás esteja me ouvindo, o próprio Satanás me ouve. Eu sei que a essa altura o próprio Satanás diz: eu conheço a Jesus e sei quem é Caio. Mas eu falo e o repreendo em ti.
e nas milhões de mentes aonde ele se instalou. Porque assim como ele teve a ousadia de propor ao Filho de Deus, ele propõe com naturalidade ao chamado povo de Deus, isso todo dia, todo dia. Você é filho de Deus. Toma conta do poder, transforma na marra pedra em pães, dá uma ordem. Prioriza o imediato. Não fica com esperança em Deus, isso é tolice. Usa o nome de Deus para fazer a tua vontade. Se você é o filho de Deus, então em nome da Bíblia, faça o que você quer em nome da Bíblia. Se você é o filho de Deus, o que custa fazer um pequeno negócio, algumas concessões a mim, e eu te coloco, eu te catapulto para tu teres os poderes deste mundo, a tua voz de comando e de mando na terra, ainda que tu sem sentir o tenhas adorado e o estejas adorando. Por isso, em nome de Jesus, eu te digo, retira-se, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E esta é minha oração a ti, Senhor Jesus, que o diabo se afaste e que os anjos venham, que cheguem os anjos e nos sirvam por tua misericórdia no meio desse tempo de treva. Senhor, são muitos os desertos pelos quais temos andado. Eu caminho nesse deserto com consciência do Evangelho há 45 anos. Sobrevivi àquela geração que não suportou os primeiros 40 anos no deserto. Ainda estou aqui e não entrei em nenhuma terra de Canaã. Estou com os meus próprios olhos assistindo a entrada numa terra de gigantes raivosos, odiosos e perversos e vingativos, aonde se espalha ódio por todos os lados, aonde a motivação da raiva acumulada e recalcada se manifesta como um derrame, como um tsunami psíquico espiritual sobre o mundo e sobre esta nação. Retira-te, Satanás. É a voz que eu te imploro que os anjos carreguem, que o Espírito sopre sobre milhões de consciências, enquanto é dia, enquanto se tem luz, enquanto as trevas não nos apanhem. É o que eu te imploro, que as consciências se convertam, não a um lado ou outro, mas se convertam a ti. E aí ninguém terá o poder de nos endemoninhar, ninguém terá o poder de nos endiabrar, ninguém terá o poder de nos conduzir nem de possuir, porque seremos conduzidos exclusivamente pela vara e pelo cajado do bom pastor e do Evangelho. É esse o milagre que eu te imploro. É esse impossível dos homens, mas que é possível para Deus, que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.